Olá, queridos! Neste capítulo, Jeremias registrou diversos acontecimentos dos dias finais de Judá, antes do exílio, e que provam que não podemos tratar a palavra de Deus como bem entendemos, sem sofrer as consequências. Vamos então ao 34º capítulo da nossa série. Nabucodonosor estava no auge do seu poder. Todos os reinos da terra estavam sob o seu domínio. Em seu livro, o profeta Daniel descreve a vasta extensão do Império Babilônico. Ele, com seus exércitos, mais os soldados dos países subjugados, se juntaram para conquistar Jerusalém. Eles invadiram Judá, cercaram Jerusalém e tomaram a maioria das cidades fortificadas. Restavam apenas duas, Laquis e Azeca, que ficavam a 30 e poucos quilômetros de Jerusalém. Nesse tempo, Nabucodonosor recebeu a notícia de que o exército egípcio, sob o comando do faraó Ofra, estava vindo do Egito para socorrer Jerusalém. Por causa dessa ameaça, Nabucodonosor teve que se retirar com seus exércitos para proteger os pontos estratégicos ao sul antes da conquista completa de Jerusalém. No entanto, o exército egípcio recuou antes que houvesse batalha, deixando Judá e Jerusalém à mercê dos babilônios. Foi nesse ínterim que Jeremias entregou a profecia deste capítulo. Nesse contexto, Deus queria que o rei de Judá, Zedequias, soubesse que a cidade e o reino seriam conquistados pela vontade e pelo comando de Deus. Não eram apenas os babilônios que estavam contra Judá. Yahvé estava ao lado dos inimigos, lutando contra o seu povo. Deus queria que Zedequias soubesse que ele seria capturado pelo rei babilônico contra quem ele se rebelou. Nabucodonosor o julgaria e ele seria punido severamente. Deus disse que ele não morreria à espada e que teria a consideração e lamentos como os outros reis que o precederam. Alguns acreditam que esta foi uma promessa condicional e porque Zedequias não se voltou para Deus, ela nunca foi cumprida. Mas essa mensagem do Senhor era para que Zedequias não se sentisse aliviado pela retirada temporária do cerco babilônico. A situação continuava realmente desesperadora, tanto para o rei quanto para o povo judeu. Zedequias tinha o poder de prejudicar Jeremias de muitas formas, mas o profeta não deixou de lhe entregar a mensagem de Deus. Em algum momento do seu reinado, provavelmente quando os babilônios ameaçaram conquistar Jerusalém, o rei Zedequias proclamou a emancipação dos escravos hebreus em Judá. Como em todo o mundo antigo, em Judá também havia pessoas que trabalhavam para outros como servos. Eles eram escravos em algum sentido, embora não necessariamente no sentido brutal e degradante que a maioria de nós conhece como escravidão. Em Israel, ser servo de seus próprios compatriotas era, em grande parte, uma questão de economia. Havia 4 maneiras básicas pelas quais um hebreu poderia se tornar escravo de outro hebreu. Em caso de extrema pobreza, um pai poderia vender uma filha como serva para uma casa com a intenção de que ela eventualmente se casasse com alguém daquela família. Em caso de falência, um homem poderia se tornar servo dos seus credores. E, se um ladrão não tivesse como restituir o que roubou, pagaria sendo servo da pessoa de quem ele havia roubado. O conceito que muitos de nós têm sobre escravidão simplesmente não se aplica à prática de escravidão no povo de Deus no Antigo Testamento, segundo a orientação da lei mosaica. Uma vez que foi o rei Zedequias quem proclamou a emancipação de todos os escravos hebreus de Judá, imediatamente todos obedeceram e libertaram seus escravos. O que podemos entender aqui é que eles obedeceram à ordem de libertar os escravos porque estavam desesperados e arrependidos por causa do cerco babilônico. Mas quando chegaram notícias de que o exército egípcio estava marchando para socorrer Jerusalém e que os babilônios haviam se retirado, eles mudaram de ideia e fizeram os escravos e escravas que eles tinham libertado voltarem a servi-los.
Sem a ameaça dos inimigos, não havia mais necessidade de arrependimento radical. Então eles se arrependeram do seu arrependimento e forçaram seus escravos a voltarem à sua condição de servos. Diante disso, Jeremias lhes deu uma mensagem em nome do Senhor, começando por lembrá-los de que todos tinham vindo de um passado de escravidão e que isso deveria tê-los tornado mais generosos e compassivos com os seus escravos, mas não era o que estava acontecendo. O Senhor lembrou da aliança que havia feito com seu povo quando os tirou do Egito e deixou registrado na lei como um mandamento a ser obedecido. O retorno do povo à desobediência era profano diante de Deus, especialmente por causa da terrível opressão que isso impôs aos seus compatriotas. O povo de Jerusalém teve uma grande oportunidade de obedecer a Deus e fazer o bem aos seus companheiros hebreus, mas perderam essa grande oportunidade. Deus então designou um julgamento especial para aqueles que voltaram atrás em sua promessa de libertar seus escravos em obediência à lei. Esses homens haviam transgredido a aliança feita formalmente, andando pelas partes de um bezerro sacrificado. Deus havia feito uma aliança nesses termos com Abraão. Como eu não tenho tempo de explicar os detalhes desse procedimento neste vídeo, eu vou deixar o link aqui na sua tela para você assistir depois, porque vale a pena ver esse episódio único entre Deus e Abraão. Deus prometeu que eles não escapariam do julgamento. Eles se sentiam livres para determinar o destino dos outros, agindo como se fossem donos deles, pois Deus também mostraria que era livre para destiná-los ao julgamento. Os versículos 21 e 22 dão mais informações sobre o tempo e o contexto desse capítulo. Deus reafirma que o rei Zedequias e seus oficiais seriam entregues nas mãos do rei da Babilônia. E como já foi mencionado, ele havia se retirado temporariamente do cerco de Jerusalém para lutar contra os egípcios ao sul. Com isso, os líderes e o povo de Jerusalém pensaram que estavam livres do cerco, mas Deus disse que daria ordens para que o exército do rei da Babilônia voltasse a Jerusalém para completar a sua obra de julgamento. E essa seria a ruína total de Judá e de Jerusalém. E no próximo capítulo, nós vamos ver Deus usando o exemplo dos recabitas da linhagem de Jonadab para ensinar mais uma lição ao povo de Judá. Jonadab ensinou aos seus descendentes uma vida livre da idolatria e das corrupções da vida na cidade. E esse estilo de vida dos recabitas será o nosso assunto de amanhã, aqui no canal Bendito, o canal de Fala Fácil, onde a teologia é para todos.